O tribunal invisível da vida. Você já se sentiu julgado por alguém? Aquele olhar de reprovação, um comentário disfarçado de conselho ou até mesmo o silêncio carregado de crítica. Agora, seja sincero. Quantas vezes você já julgou alguém sem nem perceber? Julgar e ser julgado é uma realidade inevitável da vida. Fazemos isso o tempo todo, muitas vezes sem intenção. Mas por quê? Será que o julgamento é sempre algo ruim? Ou pode ser uma ferramenta de autoconhecimento e discernimento? Hoje, vamos explorar o impacto profundo do julgamento nas nossas vidas. Vamos entender por que julgamos, como isso nos afeta e como podemos transformar essa tendência em algo positivo. Se você já foi alvo de críticas e quer aprender a lidar melhor com isso, ou se quer entender o que seus próprios julgamentos dizem sobre você, fique até o final deste vídeo. Agora, feche os olhos por um instante e tente se lembrar da última vez que você julgou alguém. Talvez tenha sido um comentário mental sobre a roupa de um desconhecido, a atitude de um colega de trabalho, ou até mesmo a escolha de vida de um amigo. Agora pense, o que te levou a esse julgamento? Julgar é um instinto humano. Nossa mente está constantemente analisando, categorizando e comparando o mundo ao nosso redor. Isso acontece porque, desde os primórdios da humanidade, o julgamento foi uma ferramenta essencial para a sobrevivência. Precisávamos avaliar rapidamente se um estranho era uma ameaça, se um alimento era seguro para consumo, ou se um comportamento era aceitável dentro do grupo. Mas no mundo moderno, onde não precisamos mais tomar decisões de vida ou morte a todo momento, esse mecanismo continua ativo. Só que, em vez de nos proteger fisicamente, ele alimenta um outro aspecto da nossa existência, nosso ego. Muitas vezes, julgamos os outros para reforçar nossa própria identidade. Quando criticamos alguém, mesmo que silenciosamente, estamos, na verdade, reafirmando nossas próprias crenças e valores. Se vejo alguém agindo de uma forma que eu considero errada, meu julgamento funciona como uma espécie de validação pessoal. Eu sou diferente. Eu sou melhor porque não faço isso. Isso explica por que tendemos a julgar mais aquilo que de alguma forma nos incomoda internamente. Carl Jung falava sobre isso ao explicar o conceito da sombra, aquela parte reprimida de nós mesmos que projetamos nos outros. Quando julgamos algo com muita intensidade, pode ser um sinal de que há algo dentro de nós que precisa ser trabalhado. Além do aspecto psicológico, existe também um fator social no julgamento. Vivemos em um mundo que nos ensina desde cedo o que é certo e errado. Absorvemos padrões culturais, religiosos e familiares que moldam nossa visão de mundo. O problema é que muitas vezes esquecemos que cada pessoa carrega sua própria história, seus próprios desafios e seu próprio conjunto de crenças. Quando julgamos alguém, estamos vendo apenas a ponta do iceberg. Não sabemos o que aquela pessoa viveu, as dores que carrega ou os motivos por trás de suas escolhas. Mas se julgar faz parte da nossa natureza, como podemos usar isso de maneira mais consciente? Será que existe uma forma de transformar o julgamento em algo positivo? Agora, pense em uma crítica que você recebeu e que doeu de verdade. Talvez alguém tenha questionado sua capacidade, sua aparência ou até mesmo suas escolhas de vida. O que foi pior? As palavras ditas ou a forma como elas fizeram você se sentir? Ser julgado pode ser uma experiência profundamente dolorosa, porque atinge diretamente nossa necessidade de pertencimento e aceitação. Desde que nascemos, buscamos ser acolhidos pelo grupo, seja nossa família, nossos amigos ou a sociedade como um todo. O medo da rejeição é real, e o julgamento alheio pode despertar inseguranças que muitas vezes nem sabíamos que existiam. Curiosamente, nem todo julgamento nos afeta da mesma forma. Você já percebeu que algumas críticas simplesmente passam despercebidas, enquanto outras parecem entrar na nossa pele como farpas? Isso acontece porque, em muitos casos, o julgamento só dói quando toca uma ferida que já existe dentro de nós. Se alguém disser que você é irresponsável e no fundo você se considera uma pessoa extremamente comprometida, essa crítica não terá impacto. Mas se disserem que você nunca termina o que começa
e isso ressoar com algo que você já teme ser verdade, então a crítica ganha um peso emocional. Isso mostra que o julgamento dos outros só tem poder sobre nós quando encontra eco nas nossas próprias inseguranças. O problema é que, muitas vezes, depois de sermos julgados, começamos a nos julgar ainda mais. A voz externa se torna interna. Passamos a duvidar de nós mesmos, a nos cobrar excessivamente e até a evitar certas situações por medo de novas críticas. Isso cria um ciclo vicioso. Quanto mais nos preocupamos com o que os outros pensam, mais nos limitamos. Deixamos de agir com autenticidade e passamos a viver para atender expectativas externas. Mas será que precisamos realmente nos preocupar tanto com o que pensam de nós? Aqui vai um fato interessante. Na maioria das vezes, as pessoas não estão nos julgando tanto quanto imaginamos. Elas estão ocupadas demais com suas próprias vidas, seus próprios problemas e suas próprias inseguranças. Além disso, o julgamento alheio é instável. O que hoje é motivo de crítica, amanhã pode ser visto como algo admirável. Quantas pessoas foram ridicularizadas por serem diferentes e, anos depois, se tornaram referências justamente por isso? Então, se ser julgado é inevitável, o que podemos fazer para não carregar esse peso? Já aconteceu de você se irritar profundamente com o comportamento de alguém, enquanto outra pessoa ao seu lado simplesmente não se incomodou? Isso acontece porque o julgamento não revela apenas algo sobre quem está sendo julgado. Ele revela principalmente algo sobre quem julga. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia analítica, dizia que aquilo que mais nos incomoda nos outros pode ser, na verdade, um reflexo de partes nossas que negamos ou reprimimos. Esse conceito é chamado de projeção da sombra. Vamos fazer um teste rápido. Pense em um comportamento que você costuma julgar nos outros. Agora pergunte-se: por que isso me incomoda tanto? Será que em algum nível eu também faço isso? Existe algo dentro de mim que eu não quero reconhecer. Muitas vezes, criticamos os outros por características que de alguma forma estão em nós. Se você se irrita com pessoas arrogantes, talvez tenha dificuldade em aceitar sua própria necessidade de reconhecimento. Se julga alguém por ser impulsivo, talvez tenha reprimido sua própria espontaneidade. É desconfortável admitir, mas nossos julgamentos revelam mais sobre nós do que sobre os outros. Ao invés de simplesmente criticar alguém, experimente transformar esse julgamento em uma pergunta: o que essa pessoa está me mostrando sobre mim? Quando enxergamos o julgamento como um espelho, ele deixa de ser apenas um mecanismo de crítica e passa a ser uma ferramenta de autoconhecimento. Cada vez que julgamos alguém, temos a oportunidade de olhar para dentro e entender melhor nossas próprias emoções, inseguranças e valores. E se nossos julgamentos dizem tanto sobre nós, será que existe um certo e errado absoluto? Ou tudo depende da perspectiva? Imagine duas pessoas discutindo sobre um tema polêmico. Cada uma tem uma visão completamente oposta e, para ambas, sua perspectiva é a correta. Agora pense: existe um lado absolutamente certo e outro absolutamente errado, ou tudo depende do ponto de vista? O julgamento está intimamente ligado à moralidade. Desde pequenos, somos ensinados sobre o que é certo e errado. Mas essas regras variam conforme a cultura, a religião e até mesmo a época em que vivemos. Algo que era considerado inaceitável há 100 anos pode ser normal hoje, e vice-versa. O que definimos como certo e errado não é uma verdade universal, mas sim uma construção social. O filósofo Friedrich Nietzsche falava sobre isso ao questionar a origem dos valores morais. Ele argumentava que a moralidade muitas vezes nasce da necessidade de controle social e não de uma verdade absoluta. Veja alguns exemplos. Em algumas culturas, expressar emoções abertamente é sinal de autenticidade. Em outras, é visto como fraqueza. Certos comportamentos são considerados desrespeitosos em uma sociedade, mas perfeitamente aceitáveis em outra. Algumas decisões que julgamos hoje podem ser vistas de outra forma no futuro, conforme evoluímos como indivíduos e como sociedade.
Isso significa que tudo é relativo e que não existe certo e errado? Não necessariamente. Existem princípios universais, como o respeito, a compaixão e a honestidade, que transcendem tempo e cultura. Mas muitas vezes, os julgamentos que fazemos estão baseados em crenças pessoais e não em uma verdade universal. Quando percebemos que o que consideramos errado pode ser apenas uma visão de mundo diferente da nossa, começamos a desenvolver algo essencial: a tolerância. Em vez de atacar ou rejeitar alguém por pensar diferente, podemos buscar compreender suas razões. Isso não significa que precisamos concordar com tudo ou aceitar qualquer comportamento, mas significa que podemos substituir o julgamento rígido por uma análise mais consciente e empática. Agora, uma pergunta: será que todo julgamento é ruim? Ou existe uma diferença entre criticar por criticar e ter discernimento sobre algo? Nem todo julgamento é negativo. Existe uma diferença fundamental entre julgar e ter discernimento. O problema não está no ato de avaliar uma situação, mas na forma como fazemos isso. Imagine duas situações. 1. Você vê alguém cometendo um erro no trabalho e imediatamente pensa: que pessoa incompetente nunca faz nada direito. 2. Você percebe o mesmo erro, mas analisa: essa pessoa pode estar passando por um dia difícil. Talvez eu possa ajudá-la a melhorar. No primeiro caso, há um julgamento rígido e condenatório. No segundo, há discernimento, pois há uma análise da situação sem rotular a pessoa de forma definitiva. Discernimento é a capacidade de avaliar algo com clareza e profundidade, sem que emoções negativas dominem o pensamento. Ele nos permite fazer escolhas sábias e estabelecer limites saudáveis sem precisar atacar ou diminuir os outros. Para diferenciar julgamento de discernimento, faça essas perguntas antes de criticar alguém. Estou buscando compreender ou apenas reagindo emocionalmente? Minha crítica constrói ou apenas machuca? O que estou pensando é um fato ou apenas uma interpretação pessoal? O problema do julgamento é quando ele se torna automático, exagerado e carregado de emoções negativas. Isso pode nos levar a ver as pessoas de forma rígida, sem considerar que todos podem mudar. Criar rótulos que limitam tanto os outros quanto a nós mesmos. Nos afastar de oportunidades de aprendizado e conexão. Por outro lado, desenvolver discernimento nos permite tomar decisões com mais sabedoria, entender melhor as pessoas e lidar com as situações de maneira equilibrada. Pense por um minuto. Como o julgamento afeta a sociedade? Será que moldamos o comportamento alheio com nossos julgamentos? Agora, imagine um mundo onde ninguém julgasse ninguém. Parece um cenário ideal, certo? Mas será que isso realmente funcionaria? Ou o julgamento tem um papel maior na forma como a sociedade se organiza? O julgamento social pode ter dois lados. Um que impulsiona mudanças positivas e outro que gera medo e repressão. Ao longo da história, a sociedade evoluiu porque certos comportamentos foram julgados como inaceitáveis. O combate ao racismo, à desigualdade de gênero e a outras injustiças só foi possível porque pessoas começaram a questionar padrões e a julgar certas atitudes como erradas. O julgamento, quando baseado em valores éticos e universais, pode servir para criar uma sociedade mais justa. Ele nos ajuda a estabelecer regras de convivência e a evitar comportamentos destrutivos. Por outro lado, o julgamento também pode ser usado para controlar, excluir e humilhar. Em muitas culturas, normas rígidas são impostas sem levar em conta a individualidade e a complexidade humana. Isso acontece, por exemplo, quando alguém é julgado por seguir um caminho diferente do que a sociedade espera. Pessoas que fogem dos padrões, seja na aparência, no comportamento ou nas escolhas de vida, frequentemente enfrentam olhares de reprovação. Isso cria um ambiente onde o medo do julgamento impede a autenticidade. Se antes o julgamento ficava restrito ao círculo social mais próximo, hoje ele acontece em escala global através da internet.
As redes sociais se tornaram um palco onde qualquer pessoa pode ser julgada e exposta publicamente em questão de segundos. Com a facilidade de postar opiniões, muitas pessoas julgam sem pensar nas consequências. Comentários ofensivos, cancelamentos e humilhações públicas podem destruir a reputação e a saúde mental de alguém em questão de dias. Casos de cyberbullying e ataques em massa mostram como esse tipo de julgamento pode ser devastador. Muitas vítimas de linchamentos virtuais desenvolvem ansiedade, depressão e, em casos extremos, chegam a tirar a própria vida. O grande problema é que, por trás da tela, as pessoas se sentem distantes das consequências de suas palavras. Muitas vezes, esquecem que do outro lado existe um ser humano real, com sentimentos e fragilidades. Já sentiu medo de postar algo na internet e ser mal interpretado? Ou percebeu como as redes sociais podem transformar qualquer erro em um julgamento público implacável? Vivemos em uma era onde a exposição é constante, e com isso veio um fenômeno perigoso: o tribunal invisível das redes sociais. Aqui, julgamentos não são mais individuais. Eles acontecem em massa, e muitas vezes sem direito de defesa. Antes, o julgamento acontecia em grupos pequenos: família, amigos, colegas de trabalho. Hoje, qualquer atitude pode ser exposta para milhões de pessoas em questão de minutos. O problema? As redes sociais não apenas aumentam a escala do julgamento, mas também eliminam a empatia e o contexto. Em poucos segundos, uma frase fora de contexto pode arruinar reputações. O chamado cancelamento se tornou uma ferramenta moderna de punição social. Muitas vezes é impulsionado por boas intenções: denunciar injustiças e responsabilizar atitudes prejudiciais. Mas em muitos casos, o cancelamento se transforma em uma caça às bruxas, onde erros do passado são expostos sem chance de redenção. As consequências são reais. Pessoas perdem empregos, contratos e amigos. A saúde mental de quem é cancelado entra em colapso. Muitas vítimas do linchamento virtual desenvolvem depressão, ansiedade e, em casos extremos, chegam ao suicídio. Ser constantemente julgado pode gerar sentimentos de inadequação e insegurança. Muitas pessoas passam a vida tentando atender às expectativas dos outros, reprimindo quem realmente são por medo da rejeição. O medo do julgamento pode levar à ansiedade social e ao medo de se expressar, criar um ambiente de competição em que ninguém se sente bom o suficiente, fazer com que as pessoas evitem mudanças por medo da opinião alheia. Se o julgamento tem um impacto tão profundo em nossa sociedade, o que acontece quando ele se volta contra nós mesmos? Como lidar com a autocrítica excessiva, que pode ser ainda mais destrutiva do que a crítica dos outros? Agora, pare um instante e preste atenção na sua voz interna. Como você fala consigo mesmo quando comete um erro? Você se trata com compaixão ou se julga de forma cruel? Muitas vezes não precisamos do julgamento dos outros para nos sentirmos insuficientes. Nosso maior juiz está dentro de nós mesmos. A autocrítica pode ser uma ferramenta poderosa de crescimento quando usada com equilíbrio, mas quando se torna excessiva, pode levar a um estado de autossabotagem e sofrimento emocional. É normal avaliar nossas atitudes e buscar melhorar. O problema surge quando essa análise se transforma em um ciclo interminável de culpa e autocondenação. Sinais de uma autocrítica excessiva incluem se punir mentalmente por erros pequenos, nunca se sentir bom o suficiente, mesmo após conquistas, comparar-se constantemente aos outros e sempre sair perdendo, sentir medo de tentar algo novo por achar que vai falhar. A voz interna crítica pode ser tão destrutiva quanto o julgamento externo. Ela nos prende em um estado de constante ansiedade e insegurança, tornando cada decisão um peso. Nossa autocrítica muitas vezes é reflexo de julgamentos que recebemos ao longo da vida. Comentários de pais, professores ou colegas de infância podem se transformar em crenças internas como: eu nunca faço nada direito, preciso ser perfeito para ser aceito, se eu errar vão me rejeitar.
Com o tempo, essas crenças se tornam verdades absolutas dentro de nós e nos tornamos nossos próprios algozes. O segredo não está em eliminar a autocrítica, mas em transformá-la em autocompaixão. Em vez de se perguntar, por que eu sempre erro? Tente reformular para o que posso aprender com isso. Aqui estão algumas práticas que podem ajudar. Torne-se consciente da sua voz interna. Sempre que se pegar se criticando duramente, pare e pergunte: eu falaria isso para um amigo? Substitua a culpa pelo aprendizado. Erros são parte da jornada. Se critique como um bom professor corrigindo um aluno, não como um juiz sentenciando um crime. Celebre pequenas vitórias, Segesma. Em vez de focar no que falta, reconheça seus progressos. Afinal, se já enfrentamos o julgamento do mundo, por que ainda precisamos ser tão duros conosco mesmos? Nas redes sociais, julgar alguém dá uma sensação momentânea de superioridade. Apontar os erros alheios pode ser uma forma de mascarar nossas próprias falhas, mas aqui está o ponto. Quem nunca errou? Todos nós já dissemos ou fizemos algo que, sob um certo ângulo, poderia ser julgado. A diferença é que nem todos tiveram seus erros expostos para o mundo inteiro ver. Isso significa que não devemos criticar nada? Não. Mas antes de julgar alguém na internet, vale refletir. Eu sei todos os fatos ou estou reagindo por impulso? Esse julgamento constrói ou apenas destrói? Eu gostaria de ser julgado da mesma forma se estivesse no lugar dessa pessoa? A internet nos dá um poder enorme. Podemos usar nossas palavras para destruir ou para transformar. A escolha está em nossas mãos. Você já percebeu como algumas pessoas parecem acreditar que estão acima do bem e do mal? Que suas opiniões são sempre corretas e que os outros são ignorantes, errados ou até inferiores? Esse fenômeno tem um nome: a ilusão da superioridade moral. Ele acontece quando acreditamos que nossos valores, ideias e comportamentos são moralmente superiores aos dos outros. Muitas vezes, o julgamento nasce da necessidade de nos sentirmos bem com nós mesmos. Criticar alguém pode ser uma forma de reforçar a ideia de que somos mais inteligentes, mais éticos ou mais evoluídos. Por exemplo, quem segue uma alimentação saudável pode julgar quem come fast food como descuidado. Quem pratica meditação pode julgar os estressados como menos espirituais. Quem lê muito pode julgar quem assiste TV como menos culto. Isso acontece porque, no fundo, queremos nos sentir valorizados. O problema é que essa busca por autoestima através do julgamento dos outros cria uma ilusão, a de que somos melhores simplesmente por fazermos escolhas diferentes. Nosso ego adora comparações. Ele nos faz acreditar que precisamos nos sentir superiores para ter valor. Mas essa sensação de superioridade é frágil, porque está baseada na desvalorização do outro e não em uma real confiança interna. Isso nos afasta da humildade e do aprendizado. Se achamos que já estamos certos e que os outros estão errados, paramos de crescer. Perdemos a oportunidade de enxergar novas perspectivas e de nos conectar verdadeiramente com as pessoas. A chave está em substituir o julgamento pela curiosidade e pela empatia. Em vez de rotular alguém como errado, podemos nos perguntar: o que levou essa pessoa a pensar ou agir assim? Será que minha visão de mundo também tem limitações? O que posso aprender com essa situação, em vez de apenas criticar? Quando deixamos de buscar superioridade e passamos a buscar compreensão, nos tornamos mais abertos, mais sábios e mais humanos. Agora, imagine que você está observando alguém cometer um erro. Seu primeiro instinto é julgá-lo ou tentar entender o que o levou a agir assim. A compaixão é o antídoto natural para o julgamento. Quando desenvolvemos a capacidade de enxergar além das falhas dos outros, abrimos espaço para a empatia e para conexões mais autênticas. Julgar é rápido e simples. Em poucos segundos, rotulamos alguém como certo ou errado, bom ou ruim. Mas entender exige tempo, exige esforço. Precisamos ouvir, observar e, muitas vezes, desafiar nossas próprias crenças. Mas aqui está o ponto.
Todo mundo tem uma história. Aquela pessoa que te tratou mal pode estar passando por um dia terrível. Aquele colega que parece arrogante pode estar escondendo inseguranças profundas. Aquela decisão que parece absurda para você pode ter sido a única opção viável para outra pessoa. Neurocientistas descobriram que a compaixão não é apenas um valor moral. Ela está diretamente ligada ao nosso bem-estar. Quando praticamos a empatia, nosso cérebro libera a ocitocina, o hormônio do vínculo e da conexão. Isso nos faz sentir mais seguros, mais felizes e menos estressados. Ou seja, julgar menos e compreender mais não só melhora nossas relações, mas também nossa própria saúde mental. Como praticar a compaixão no dia a dia? Tente isso. Troque o julgamento pela curiosidade. Em vez de pensar, que pessoa horrível, pergunte-se, o que pode ter levado essa pessoa a agir assim? Pratique o perdão, inclusive com você mesmo. Todos erramos. Se queremos menos julgamentos no mundo, precisamos começar por nós mesmos. Exercite a escuta ativa. Em vez de tentar impor sua visão, tente ouvir sem interrupções e sem pré-julgamentos. Lembre-se de que todos estão aprendendo. Ninguém é uma versão final de si mesmo. Todos estamos em evolução. Quando escolhemos a compaixão, transformamos nossas relações e também nosso próprio mundo interior. Mas e quando o julgamento vem de fora? Como podemos lidar com críticas e julgamentos sem deixar que nos afetem? Imagine que alguém te critica duramente. Pode ser um comentário sobre sua aparência, suas escolhas ou até sua personalidade. Qual é sua reação? Você absorve essa crítica e se machuca, ou consegue deixá-la passar sem que afete sua autoestima? Lidar com o julgamento dos outros pode ser desafiador, mas existe uma verdade libertadora. O que os outros pensam de você não define quem você é. Desde a infância, aprendemos a buscar aprovação. Queremos ser aceitos pela família, pelos amigos, pela sociedade. Isso faz parte da natureza humana. O problema surge quando essa necessidade de aceitação se torna maior do que nossa autenticidade. Se vivemos com medo do que os outros vão pensar, acabamos reprimindo quem realmente somos, evitando oportunidades por medo de errar, carregando um peso emocional desnecessário. Mas a verdade é que isso ninguém escapa do julgamento. Se você for tímido, vão dizer que é fraco. Se for extrovertido, vão dizer que é exagerado. Se dedicar ao trabalho, vão dizer que não tem vida. Se priorizar a vida pessoal, vão dizer que é irresponsável. Ou seja, não importa o que você faça, sempre haverá alguém para julgar. Mas como se blindar contra o julgamento externo? 1. Pergunte-se, essa crítica vem de alguém que realmente me conhece? Muitas opiniões vêm de pessoas que não fazem ideia do que você vive. Nem toda crítica merece sua atenção. 2. Diferencie crítica construtiva de julgamento destrutivo. Uma coisa é um amigo te dar um conselho sincero para seu crescimento. Outra é alguém te criticar apenas para te diminuir. 3. Construa sua própria autoimagem. Quanto mais você conhece e aceita a si mesmo, menos o julgamento dos outros te abala. Pergunte-se, quem eu sou além do que os outros pensam? 4. Pratique a indiferença estratégica. Algumas críticas merecem ser ignoradas. Não gaste sua energia tentando agradar todo mundo. 5. Lembre-se, ninguém está prestando tanta atenção em você quanto você pensa. A maioria das pessoas está ocupada demais com suas próprias vidas para realmente se importar com a sua. Aceitar que o julgamento sempre existirá, mas que ele não precisa definir sua vida, é uma das maiores libertações que você pode experimentar. Agora que entendemos o impacto do julgamento, tanto quando julgamos quanto quando somos julgados, a grande pergunta é: como nos libertamos desse ciclo e vivemos de forma mais leve e consciente? O julgamento faz parte da natureza humana, mas não precisamos ser reféns dele. Podemos escolher mal substituir a crítica pela compreensão, o medo da opinião alheia pela autenticidade
e a culpa pela autocompaixão. Experimente seguir esses passos para se libertar do ciclo do julgamento. Primeiro, torne-se consciente dos seus julgamentos. O primeiro passo para mudar qualquer padrão é perceber quando ele acontece. Sempre que se pegar julgando alguém, pergunte-se: o que esse julgamento revela sobre mim? Segundo, pratique a autocompaixão. Se você quer ser menos crítico com os outros, comece sendo menos crítico consigo mesmo. Trate-se com a mesma gentileza que trataria um amigo. Terceiro, desapegue da necessidade de aprovação. Nem todo mundo vai te entender e está tudo bem. O mais importante é que você se aceite e viva de acordo com seus valores. Quarto, escolha a empatia em vez do julgamento. Quando sentir vontade de criticar alguém, tente entender sua história. Isso não significa concordar com tudo, mas sim enxergar a humanidade por trás das ações. Quinto, filtre as críticas que recebe. Nem toda opinião merece sua atenção. Se for construtiva, aprenda com ela. Se for apenas destrutiva, descarte sem culpa. Sexto, viva a sua verdade. No final das contas, a única opinião que realmente importa é a sua. Viva de acordo com seus princípios, sem medo do que os outros vão pensar. O julgamento sempre existirá, mas você pode escolher como lida com ele. Pode usá-lo para crescer, para se conhecer melhor e para fortalecer sua autenticidade. Então, da próxima vez que sentir o peso do julgamento, seja dos outros ou de si mesmo, lembre-se, você não precisa carregar esse fardo. Você pode escolher a leveza, a empatia e a liberdade. Agora quero saber, qual foi a maior reflexão que esse vídeo trouxe para você? Escreva nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Obrigado por chegar até aqui. E se esse conteúdo fez sentido para você, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Nos vemos no próximo.